Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte. E a minha festa tava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo. E vai fazer assim com a sua família hoje. Conta quem era o Luciano, a vida que você viveu, como Deus te alcançou e de lá pra cá como é que você tem sentido como você tá? Fique à vontade. 40 anos na minha vida, mamãe. Cheguei. Obrigado pelas tuas orações. Porque foi através das tuas orações que eu estou aqui. Para honra e glória do Senhor. Adorando aquele que é, que foi e sempre será o Deus da glória. Passei toda a minha vida praticamente servindo ao mundo. Como transexual, né? Que dizem hoje, são transexuais. Que não são. O inimigo, ele engana muito. Com 3 anos, eu já parecia uma menina. Minha mãe me queria uma menina. E desejou 9 meses uma menina dentro da barriga. Quando eu nasci, minha mãe comprou um enxoval todo de menina, crente que era uma menina. E não tinha como jogar o enxoval fora. Então ela usou esse enxoval até 4 anos de idade. Quando eu olhava para aquele menino, ela via aquele menino andando. Ela dizia, não é um menino, é uma menina. Me perdoe pela voz fina, ela vai engrossar. Tá? Só ela vai engrossar. E minha mãe ficou nessa, né? Teve que aceitar. Porque a gente tem que aceitar os filhos, né? Do jeito que são. Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. E vivi. Com 12 anos, eu comecei a beber e a fumar. Porque os meus irmãos bebiam e fumavam. E toda vez que eu estava em casa, meu irmão dizia, abre uma cerveja ali para mim. Quando eu abria a cerveja, eu sentia o cheiro da cerveja. Meu irmão dizia, acende o cigarro. E eu me viciei em cigarro com 12 anos de idade. E nesse vício eu passei 40 anos. Com 15 anos, uma amiga disse, vamos conhecer a macumba, hoje tem festa. Hoje é a festa da mestra Paulina. Tem bebida, comida de graça, tu vai se encantar. Porque era muita comida, muita bebida, muita risada, muita alegria, tudo de mentira. E aí começou minha história. Num candomblé, com 15 anos de idade. Os meus espíritos, né, que diziam que eu tinha, eram uma legião. Era mestres, pombogiras, exus. Comecei a trabalhar no candomblé. Fiz minha cabeça, passei 21 dias no quarto, raspei minha cabeça, cortei minha cabeça, o sangue descia. Eu tenho aqui uma cruz, que é do demônio de cabeça para baixo. Eu tenho uma estrela que é do demônio nas minhas costas. Eu tenho marcas nos meus ombros, marca de batismo dentro do candomblé, e virei a Iaorixá, né? E comecei a trabalhar com as minhas mestras e os meus exus. E todo canto que eu ia, eles iam comigo. Se eu ia beber, eles iam comigo. Se eu ia para a rua, eles iam comigo. E a minha vida era controlada 24 horas pelo demônio. Fiz pacto com ele, para ele me dar dinheiro. E até que ele me deu 4 carros, me deu um sítio, uma casa, eu já tinha um apartamento. Nesse apartamento eu macumbava também, porque um quarto era o quarto da Oxum. Embaixo da minha pia era do mestre, a minha jurema. E minha casa servia ao diabo durante muito tempo da minha vida. Foi muita bebedeira, muita rua. Os demônios diziam, vai para o cabaré. Eu ia para o cabaré. Quando eu me acordava assim, eu me via dentro de um cabaré, com muito matador, muito marginal. Eu não sabia como eu cheguei ali. E quando muitas vezes na minha vida eu acordava, eu estava no chão. Sabe como? Muita gente passava, eu me roubava e fazia xixi em cima de mim. Imagine, eu tinha 2 salões de beleza no centro da cidade de Recife. Eu era o cabeleireiro de Gardênia Cavalcante, que aparecia na televisão. Na Bandeirantes, ela tinha A Tarde com Gardênia, não sei se vocês lembram. Eu era cabeleireiro dela. E de repente eu me via, sabe como? No chão, urinado, roubado, né? Era assim que o diabo queria me ver.
Mas eu não queria essa vida e Deus sabia que eu, por misericórdia, eu pedia todos os dias. E minha mãe orava dia e noite, dia e noite, dia e noite, sem cessar. E o povo dizia, seu filho não tem mais jeito. E minha mãe disse, o Deus que eu sirvo, Ele cura e Ele salva. E meu filho vai ser salvo. Todos desistiram de mim, mas minha mãe não. Porque mãe não pode desistir de filho. Né? Possa ser ele que for. Marginal, ladrão, homossexual, não se pode desistir. Porque ali tem um propósito. E Deus tinha um propósito na minha vida. Né? Por isso que eu estou aqui hoje. E minha mãe, na sua fé, sabe qual foi o dia que eu consegui ver realmente que Jesus estava na minha vida? Quando eu cheguei num CAPS para me internar, porque eu tenho depressão, tinha muito mais, hoje não tanto. E quando eu cheguei para me sentar, eu queria realmente passar um tempo internado. Quando eu cheguei, um doido, louco mesmo, louco. Ele ficou bonzinho na hora. Quando ele me viu, ele disse, se virou, olhou para a minha cara, parece que tem me reconhecido. Quando o louco me olhou e disse, a tua vida, a partir de hoje, vai mudar. Porque Deus mandou dizer que a casa que tu serve não vai servir mais. Deus vai te ungir, vai te dar uma casa nova, uma vida nova, tudo novo. E tu vai ser transformado para a honra e glória dele. E tu creu? Eu disse, eu creio. Aí daí então, a responsável pelo CAPS disse, ele não vai ficar aqui, porque esse lugar não pertence a ele. Voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu me ajoelhei no pé de Deus e disse, ou tu mudas a minha vida, porque eu bebia muito, né? Eu bebia todos os dias, o dia todo. Ou tu mudas minha vida, Senhor, eu tiro ela. Eu já tinha tentado 3 suicídios. O primeiro não foi, o segundo não foi. No terceiro, meu pulmão paralisou. E o médico disse, ele vai ficar numa cama. Novamente, quem foi que disse não? A minha mãe. O Deus que eu sirvo não vai deixar o meu filho na cama. Porque ele não nasceu para viver numa cama. E eu não fiquei. Com 2 dias eu saí da cama e estou aqui. Para a honra e glória do Senhor. Esse é só um pouco de um resumo. Mas minha vida foi muito sofrida. Eu chorava todos os dias. A bebida não enchia meu coração. Os amigos eram todos falsos. Mas Deus nunca me abandonou. E eu sentia isso. Quando eu estava no candomblé batendo bomba, eu dançando com o meu orixá, ou com meus demônios, Deus fazia no meu ouvido, eu escutava, Deus dizia, esse lugar não é teu não. Passei por crise de ansiedade, depressão, angústia, tudo que vocês imaginar. Cheguei depois de 40 anos aqui, para honrar e louvar aquele que é, foi e sempre será o Deus da glória, Jesus. Obrigado. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que mana lá na cruz, no lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que mana lá na cruz, no lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Bem forte para o nosso Deus. Só Deus faz isso.